Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Hugo Souza elogia Abel Ferreira e Palmeiras, e revolta a torcida do Corinthians. Hugo Souza, o maior destaque do atual elenco corintiano, surpreendeu a todos nos bastidores do futebol brasileiro ao demonstrar um certo desconforto com a sua situação no Corinthians. Mesmo sendo apontado por muitos como o jogador mais regular e decisivo do time na temporada, o goleiro revelou, em conversas de bastidores e entrevistas recentes, que não está completamente satisfeito com os rumos do clube. A insatisfação de Hugo Souza não é apenas com o desempenho da equipe em campo, mas também com a falta de organização nos bastidores. Os altos e baixos constantes e a pressão exagerada por resultados imediatos. A situação gerou um forte burburinho entre torcedores e analistas, que já veem um possível afastamento entre o jogador e o clube alvinegro. Mas o que realmente agitou as redes sociais e deixou a torcida corintiana de cabelo em pé foi uma série de elogios inesperados feitos por Hugo Souza. Em uma entrevista que repercutiu rapidamente entre jornalistas e torcedores, o goleiro rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira do Palmeiras, destacando sua capacidade tática, sua liderança e principalmente a maneira como consegue extrair o melhor de seus jogadores. Hugo ainda foi além e elogiou o projeto do Palmeiras, a estrutura do clube e até mesmo o ambiente profissional que, segundo ele, é algo que chama a atenção de qualquer jogador que pensa em crescer na carreira. Essas declarações acenderam um alerta entre os corintianos e geraram um sentimento claro: ciúmes. A reação da torcida corintiana não demorou a surgir. Muitos consideraram os elogios ao rival como uma verdadeira traição simbólica. Nas redes sociais, o nome de Hugo Souza ficou entre os assuntos mais comentados, com milhares de torcedores expressando indignação. Alguns até pediram a saída imediata do jogador, acusando-o de falta de comprometimento com o clube. Outros, mais moderados, defenderam Hugo, dizendo que ele apenas foi sincero e que é impossível não reconhecer o trabalho de Abel Ferreira e a estrutura vencedora do Palmeiras. Ainda assim, o sentimento geral foi de decepção e um certo ciúmes pela admiração pública de um jogador importante ao maior rival. Por outro lado, os torcedores do Palmeiras não perderam tempo e fizeram questão de abraçar virtualmente Hugo Souza. Memes, convites fictícios e até montagens com o goleiro vestindo o manto alviverde tomaram conta da internet. A torcida palmeirense enxergou na fala de Hugo um sinal de que o goleiro estaria aberto a um possível futuro no Verdão. E convenhamos, com a preparação para o Super Mundial de Clubes de 2025, qualquer reforço de peso, ainda mais vindo de um rival direto, seria um ingrediente extra para aumentar a rivalidade e colocar ainda mais lenha na fogueira. No fim das contas, essa declaração de Hugo Souza serviu para reacender a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, dessa vez fora das quatro linhas. Com um simples elogio, o goleiro conseguiu movimentar as duas torcidas, mostrar os bastidores de um Corinthians ainda instável e ao mesmo tempo valorizar o projeto sólido do Palmeiras. Agora, resta saber se o clima entre Hugo e a torcida corintiana vai se desgastar de vez, ou se tudo não passou de um mal-entendido que a bola em campo poderá resolver. Mas uma coisa é certa: o nome de Hugo Souza, agora, estará na mira de todos, inclusive do maior rival. Próxima notícia. Uma fala bombástica de Galvão Bueno está dando o que falar nos bastidores do futebol brasileiro. Durante uma conversa informal que acabou sendo publicada em vídeo nas redes sociais, o narrador mais icônico do país deixou escapar o que muitos torcedores sempre desconfiaram: a Rede Globo, historicamente, criou esquemas para beneficiar Flamengo e Corinthians, dois dos clubes mais populares do Brasil. A revelação veio quando Galvão comentava sobre a audiência dos jogos e a pressão comercial para que esses dois clubes estivessem sempre em evidência na programação esportiva da emissora. Segundo ele, havia um claro direcionamento interno para priorizar Flamengo e Corinthians em transmissões, horários nobres e até em coberturas jornalísticas. Tudo isso para manter os índices de audiência no topo e garantir o retorno financeiro de patrocinadores e anunciantes. Em um trecho ainda mais polêmico, Galvão chegou a afirmar que até a arbitragem sentia a pressão da Globo para favorecer Flamengo e Corinthians, insinuando que a influência da emissora ia além das câmeras. A fala de Galvão caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional. Torcedores de outros clubes, especialmente os que se sentem constantemente ignorados ou desfavorecidos pela mídia, viram na declaração uma confirmação daquilo que há anos era tratado como teoria da conspiração.
Grêmios, Atléticos, Cruzeiros, Internacional, Palmeiras e tantos outros clubes com torcidas gigantescas e títulos de expressão nacional e internacional. Muitas vezes ficaram em segundo plano, enquanto Flamengo e Corinthians eram exaltados até mesmo nos momentos de crise. Galvão, mesmo sem citar nomes de dirigentes ou momentos específicos, deixou no ar a sensação de que esse favorecimento foi institucionalizado por décadas, afetando inclusive a forma como o torcedor brasileiro passou a consumir futebol e questionando até a credibilidade de resultados históricos. Após a repercussão do vídeo, a fala de Galvão viralizou e dividiu opiniões. Alguns o aplaudiram por finalmente expor algo que parecia um segredo mal guardado. Outros, especialmente torcedores rubro-negros e alvinegros, criticaram o narrador, acusando-o de tentar manchar a imagem dos dois clubes. O fato é que, com ou sem intenção, Galvão trouxe à tona um dos temas mais sensíveis do futebol brasileiro, a influência da mídia nos bastidores do esporte. E mais do que isso, a sua declaração reacende o debate sobre a real imparcialidade das transmissões e dos espaços dados aos clubes nas principais plataformas esportivas do país. Com a citação direta à arbitragem, a discussão ganha contornos ainda mais graves, pois sugere que decisões dentro de campo também podem ter sido moldadas por interesses de audiência. Enquanto isso, nas redes sociais, o assunto segue dominando as discussões entre torcedores e jornalistas. Muita gente pede que outras figuras da mídia também se pronunciem sobre o tema, enquanto outros exigem transparência da Globo quanto às estratégias que moldaram a cobertura esportiva ao longo das últimas décadas. A fala de Galvão, intencional ou não, expôs feridas profundas, talvez irreversíveis. Agora, resta saber se esse episódio será o ponto de partida para uma mudança real no tratamento mediático dos clubes brasileiros ou se, como tantas outras revelações, tudo acabará esquecido com o próximo apito inicial. Próxima notícia. Durante a prestigiada conferência da UEFA realizada em Davos, na Suíça, um dos momentos mais inesperados e marcantes do evento aconteceu quando ninguém menos que Ronaldo Fenômeno foi convidado ao palco para falar sobre o futebol mundial. Em meio a debate sobre o futuro das competições internacionais, um repórter visivelmente brasileiro, com aquele ar provocativo que a gente já conhece, soltou a pergunta que sempre aparece quando o Palmeiras está bem e ganhando títulos. Ronaldo, na sua opinião, o Palmeiras tem ou não tem mundial? A plateia, que contava com jornalistas do mundo inteiro, especialistas do futebol europeu e grandes dirigentes, imediatamente ficou em silêncio, esperando a resposta de um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e mundial. Ronaldo olhou calmamente para o repórter, sorriu e respondeu com firmeza, sem fugir do assunto: claro que tem. O Palmeiras conquistou a Copa Rio de 1951, que foi reconhecida pela FIFA como o primeiro torneio mundial interclubes. Foi uma competição histórica com grandes clubes europeus e sul-americanos, e é um título que precisa ser respeitado. Assim que as palavras saíram da boca do Fenômeno, vários membros da imprensa internacional começaram a registrar a fala, alguns até com surpresa. Afinal, ver uma lenda como Ronaldo, que sempre teve ligação com clubes rivais, defender a legitimidade do título do Palmeiras, foi algo realmente fora do comum e que mexeu com a comunidade futebolística. É importante destacar que a conferência da UEFA em Davos não costuma ser palco para esse tipo de pergunta. Estamos falando de um evento diplomático sério, com foco na evolução do futebol em termos estruturais e comerciais. Mas o peso do Mundial de Clubes e a eterna rivalidade envolvendo o Palmeiras sempre dão um jeito de entrar na conversa. E o que mais impressionou foi o tom respeitoso e esclarecedor com que Ronaldo abordou o tema. Ele não respondeu com brincadeira, não quis desviar, nem alimentou a polêmica. Ao contrário, tratou a conquista de 1951 com o mesmo valor que os títulos modernos, trazendo contexto histórico e defendendo o papel da FIFA como entidade máxima do futebol. Para o torcedor palmeirense, essa declaração teve o peso de uma conquista simbólica. Não era só o reconhecimento de uma lenda do esporte, era a quebra de um tabu alimentado por décadas por torcedores rivais. Foi como se Ronaldo dissesse: chega dessa conversa, vamos respeitar a história. E vindo de alguém que jogou na Europa, foi 2 vezes melhor do mundo pela FIFA, e que entende como poucos o cenário internacional do futebol, o impacto foi ainda maior. Era como se o mundo estivesse ouvindo aquilo de um embaixador do futebol brasileiro, e talvez até mundial, endossando de forma definitiva o título do Palmeiras. A fala de Ronaldo, que antes era visto como ídolo de outras torcidas, agora também foi adotado como herói pelos palmeirenses. Uma simples pergunta, uma resposta direta em um momento inesquecível para o clube que luta, há décadas,
para que sua história seja reconhecida como merece. E agora, torcedor palmeirense, depois dessa fala histórica do Ronaldo Fenômeno, não tem mais discussão. Se até uma lenda viva do futebol mundial reconhece o nosso Mundial de 51, quem é que vai ter coragem de duvidar? Esse momento em Davos não foi só uma resposta, foi um recado claro para o mundo. E você, torcedor palmeirense, o que acha de tudo isso? Você acha que o Fenômeno nos representou? Ou acha que o Palmeiras não precisa de reconhecimento de estrelas do futebol? Deixe sua opinião. Então já deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal porque aqui a gente exalta a história do Verdão com informação, emoção e muito orgulho de ser palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!